Muito boa noite, queridos companheiros da Sociedade Espírita Estrada de Damasco e aqueles que vão nos assistir em outro momento, né, através do nosso canal na internet, né, pelo YouTube ou pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Hoje nós temos visitantes, hoje nós temos uma pessoa que vai falar pela primeira vez, né, no nosso grupo, que ela fique muito bem assistida pelos nossos amigos espirituais e pode contar conosco para enriquecer o seu estudo da noite, né? Hoje ela vai falar, Regina Souza, vai trazer para a gente uma reflexão a respeito do tema Amar ao próximo como a ti mesmo, né? É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens de 1 a 4. Então, que o nosso estudo seja maravilhoso. Vamos agora, né, nos conectar com a canção inicial, Canção da Sopa. Em seguida, a nossa amiga Carmen fará a nossa prece inicial. Patrícia. Vai uma sopa aí, meu irmão. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quentinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão. Água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Legume cascado, panela no fogo, paz e alegria, labor abençoado. Dois lados da vida, duas dimensões, mexendo a alquimia da boa vontade. As meninas cortam, obreiros vigiam, e em nome de Deus é Jesus quem tempera a sopa do bem com o divino sal da terra. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana luz para quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana luz para quem dá e quem recebe. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana luz para quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana luz para quem dá e quem recebe. Vai uma sopa aí, minha irmã. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quentinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão. Água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, iniciando, Senhor, mais uma reunião de estudos, de reflexão do grupo Estrada de Damasco e amigos que se chegaram, Senhor, através dessa ferramenta maravilhosa que liga as pessoas de todo o mundo numa mesma congregação, no mesmo espírito, Senhor, de buscar aprendizado, de buscar esse alimento da alma, Senhor, essa sopa fornecida
pelo Senhor Jesus, que possamos nos alimentar sobejamente nessa noite, desfrutando, Senhor, da paz, da serenidade, da saúde que procuramos, Senhor. Que as lições dessa noite possam nos esclarecer e nos mostrar os caminhos, e que os espíritos de luz possam inspirar a Regina para que ela possa trazer aquele estudo que cada um de nós carecemos, Senhor, com a nossa contribuição sempre que for possível. Fica conosco, Senhor, ampara-nos nesses momentos, abençoa esse nosso encontro de estudos, Senhor. Muito obrigada. Permanece em cada coração aqui presente, encarnados ou desencarnados, Senhor, e daqueles outros companheiros que aqui não puderam estar. Estende também, Senhor, a sua mão misericordiosa por todos nós. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos iniciar com a nossa companheira Regina. Regina, a hora que você desejar que eu compartilhe, tá? É só você me avisar, tá bom? Vamos fazer um papinho inicial. Eu queria agradecer a oportunidade dos amigos do Damasco, no sentido de me garantir essa possibilidade de apresentação. Os amigos que eu conheci quando eu mudei de casa espírita. Agradeço aí o acolhimento desde alguns anos atrás, inclusive a colaboração de vocês em incluir meu filho na Mocidade Espírita da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. O objetivo da live de hoje, né, da apresentação de hoje, é falar do mandamento maior, o mandamento que fala da caridade, né, do amor ao próximo como elemento maior da doutrina trazida por nós, trazida para nós pelo nosso Senhor Jesus. Então, a ideia é essa, o objetivo é esse. Gostaria, por favor, que todos os presentes pudessem colaborar, trazer as suas observações, os seus apontamentos, as suas colaborações, para que a gente pudesse fazer, né, uma coisa conjunta, no sentido de que o estudo, né, possa contar não só com a minha colaboração, mas também com o acréscimo sempre muito bem-vindo de todos vocês que têm, pelo visto, algumas décadas, né, dentro dessa doutrina maravilhosa, assim como eu. Já pode colocar, por favor, Jaqueline, a apresentação, por gentileza? Pode compartilhar? Então, todos estão vendo? Espero que todos estejam conseguindo verificar. Já pode mudar, por favor, Jaqueline, para o próximo slide? Então, aqui nós trazemos o objetivo do estudo para falar um pouco mais dessa lei de Deus, dessa lei maior, trazida por essa luz brilhante que foi a vinda de Jesus, né, que trouxe para nós justamente esse esclarecimento, a expressão maior que é o amor ao próximo. Ficou muito marcado para nós esses mandamentos que a história registrou, né? Mas, felizmente, a gente teve um esclarecimento maior com a chegada da doutrina espírita ao nosso planeta a respeito de por que entender tão mais profundamente todos esses mandamentos, inicialmente trazidos pela Igreja Católica e difundidos, muitas das vezes interpretados e reinterpretados, né, por outras religiosidades, outras denominações. E aí a gente precisa, sim, aqui dentro da doutrina, entender melhor a profundidade de cada um desses mandamentos, a profundidade desse mandamento maior. Eu me baseei nesse estudo justamente a respeito
de uma pesquisa que a Carminha trouxe para a gente. Carmen, que me ajudou bastante, assim como Jaqueline Viterbo, na construção dessa apresentação de hoje. Pode passar, por gentileza, o próximo slide? Jaqueline. Então, aqui a gente vai falar sobre a regra áurea, né, que é nada mais, nada menos do que amar ao teu próximo como a ti mesmo. E esse trecho do Evangelho, ele está no Evangelho de Mateus, né? Esse trecho que eu trouxe. Não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Um pensamento trazido pelos gregos. O que não desejais para vós, não façais a outrem. Pensamento trazido pelos chineses. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Pensamento trazido pelos romanos. Mas Jesus, ele fez o que povo algum conseguiu fazer. Ele ensinou, mas ele exemplificou. Ele trouxe pessoalmente, com o trabalho das suas próprias mãos, da sua própria vida, né, com abnegação, com amor, deixando isso como o exemplo maior para a sociedade da época dele e de toda a humanidade subsequente. Importantíssimo a gente entender a profundidade dessa questão, desse amar ao próximo, porque, de alguma forma, todas as maiores construções do ponto de vista das legislações levam em consideração, pelo menos, o pensamento fraterno. Mas Jesus, ele trouxe para a gente a importância de trazer isso para o comportamento, para os hábitos e costumes de cada um de nós, né? No nosso fazer, no nosso cotidiano, não apenas como um elemento que está acima do ser humano, né? Partindo da divindade, mas como uma tarefa pessoal que cada um de nós precisava trazer para dentro de si, né? No seu comportamento, na sua vida de relação com todos os outros seres humanos à sua volta, e que não se limita apenas à família, porque muitas das vezes a questão humana passa por aí, né? Nós tentamos, de alguma forma, ser úteis e nos develarmos na direção do bem-estar daqueles que estão à nossa volta, né? Muitas das vezes o difícil é justamente a gente pensar no bem-estar do vizinho, do conhecido, do colega de trabalho, né? De pessoas que não fazem parte do grupo familiar. E é justamente esse esforço de sair do nosso universo que eu tenho aprendido toda vez que eu leio e releio o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Justamente nos levando na direção do outro, esquecendo um pouco dos nossos problemas, das nossas angústias, colocando um pouco mais de nós, um pouco mais de benevolência, tolerância, um pouco mais de devotamento na direção do outro. E aí a gente vai fazendo, vai colocando as formas de caridade que estão de acordo com o entendimento de cada um. Felizmente, a doutrina espírita nos esclarece muito sobre qual é a profundidade disso para o salvamento das nossas almas, né? Pode passar o próximo slide, por gentileza? Eu queria trazer para vocês também o Evangelho segundo Mateus, segundo todos os estudos que eu tenho feito ao longo de todos esses anos. O Evangelho segundo Mateus é o evangelho que mais nos ajuda, mais nos esclarece, né? Se vocês forem ver, eu me dei o trabalho, já que estudei o Evangelho segundo o Espiritismo mais de uma vez, eu me dei o trabalho de procurar. Muitas foram as citações do Evangelho de Mateus que foram colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir dali a gente vai desenvolvendo, os espíritos vão instruindo, trazendo esclarecimentos para que a gente entenda melhor de que forma nós devemos trazer para a nossa vida pessoal, para a nossa vida de relação, como colocar em prática esse mandamento maior do Cristo, né? Esse próximo slide também fala sobre isso. Está numa mensagem
chamada O Companheiro, a mensagem 20 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? São mensagens de Emmanuel, mas psicografadas pelo Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. E diz assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É um trecho que fala, né, do pai que estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Então, a compaixão precisa estar fazendo parte desse nosso novo comportamento. A doutrina espírita fala da gente da mudança, nos chama na direção da mudança, da transformação íntima de cada um de nós. E a compaixão, ela precisa estar fazendo parte dessa mudança de comportamento, dessa mudança de olhar, né, para com a vida, esse novo olhar para com os outros seres humanos e até um novo olhar para conosco mesmo, que muitas das vezes nós não levamos adiante uma caridade mais aprofundada justamente porque ou não entendemos ou ainda não procuramos nos instruir adequadamente sobre a importância dela, ou ainda ficamos esperando bons exemplos à nossa volta para que, a partir desses bons exemplos, que nós venhamos a buscar mais fazer o bem, né? Então, por que não se inspirar, né, nessas palavras de Jesus para produzir essa mudança o quanto antes, sem perder tanto tempo, sem esperar pelos bons exemplos que estão à nossa volta? Fala, Carminha. Traz aí a sua contribuição, querida. Só queria, porque isso me lembrou do momento que a gente está vivendo. A gente fica incomodado porque essa pandemia não acaba, porque vem uma nova onda e a gente não aguenta mais ficar preso em casa. Mas a gente esquece exatamente disso que você está trazendo. A gente esquece que, se a gente está entendendo, se vários, Divaldo Franco, vários espíritos vieram nos dizer que esse vírus veio para que a gente aprenda alguma coisa com ele. Aliás, tudo que acontece é para que a gente aprenda, tire lição. Quer dizer, esse vírus veio para estabelecer uma mudança de atitude na população do planeta. E se a gente não passou a observar nada disso, nada desses mandamentos da lei divina, se a gente não passou a viver mais de acordo com a lei que rege o universo, como é que a gente espera que as coisas se modifiquem? Porque elas têm que começar a se modificar dentro da gente. Mas é isso exatamente que está acontecendo, que você está falando. A gente espera de fora que a mudança venha, né? A gente está aqui esperando o mundo de regeneração, como se o mundo de regeneração fosse cair no nosso colo, esquecidos de que a mudança tem que começar dentro de cada um de nós. Obrigada. Acho que a Tereza também quer fazer uma colocação, né, Tereza? Ou eu me enganei? Não, está lá a mãozinha. Deixa eu fechar a minha aqui. Pode falar, Tereza. Boa noite a todos. Boa noite. Vou falar baixinho por causa do horário aqui, que já é mais de meia-noite. Na atualidade, nós não percebemos o respeito das pessoas, né? Não percebemos esse amor a si mesmo. Na verdade é isso. Nós não percebemos esse amor a si mesmo, diante de tudo que estamos vendo. Então a pergunta é: como então amar o próximo? Como é que nós podemos amar o próximo se a gente não consegue, nesse momento, uma boa maioria das pessoas
amarem a si mesmo, quando se expõem de forma irresponsável, sem máscara, aglomerando, fazendo festas clandestinas, que isso não é amar a si mesmo, e muito menos amar o próximo. Né? O que é que a gente... qual o nosso papel nesse momento em relação a essas pessoas? Essa pergunta eu coloco para todos nós. Se alguém puder, e se alguém quiser se manifestar, fica à vontade. Acho que o Berlim também queria trazer uma contribuição, né, Marcelo Berlim? Acho que são duas aí, né? Primeiro que você tocou num tema muito interessante, que você falou sobre caridade em profundidade. Eu estou incluso nisso. A gente de permeio fica na caridade superficial, aquela que não nos dá muito trabalho, aquela que a gente, de preferência, colabora financeiramente, não põe a mão, né? E aí eu fico pensando, já venho pensando há algum tempo, que nós espíritas, nós somos muitos, e se a gente pegasse tão somente uma única família para cuidar, para ajudar uma criança de alguma família, uma única família, não é, né? Eu acho que a gente poderia avançar muito. Quando a gente conseguir promover essa família da forma que a gente pode, dentro das condições nossas, cristamente falando, a gente pegava uma outra família para ajudar, né? Uma outra criança para ajudar, um outro jovem que a gente pode estar orientando, porque cada um de nós tem um potencial extraordinário, cada um de nós aqui. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, que é uma caridade em profundidade. Né? A gente precisa sair dessa coisa do trivial. Outra coisa que a Carminha tem falado, tem batido muito, é o seguinte, né? Em algum momento a gente vai precisar sair da onde a gente está, desse centro seguro, e a gente vai precisar, salvaguardadas as devidas seguranças, né? Voltar para o centro espírita. Vamos precisar voltar para o centro espírita, porque se essa pandemia continuar mais 1 ano, mais 2 anos, e aí? E os hospitais precisam estar abertos. Os hospitais espirituais também. Então, que a gente tome as nossas vacinas, que a gente faça tudo, mas vai ter uma hora que a gente vai precisar voltar. Porque, de alguma forma, a gente precisa ajudar um pouco mais profundamente. Então, eu falo por mim. Obrigado. É verdade, Berlim. É muito verdade. A sociedade precisa muito de um crescimento psicológico também, um crescimento ético, né? Concordo muito com a Tereza quando coloca a questão da responsabilidade de cada um de nós. A iniciativa de sermos assim, Tereza, você tem toda a razão. Eu tenho lido muito sobre essa questão da transformação íntima, né, de cada um de nós à luz da doutrina. E o tempo todo a gente vê grandes ícones, né, da doutrina espírita, tais como o Chico Xavier, trazendo para a gente que a caridade é um dispositivo divino que interfere na lei de causa e efeito, justamente porque ela se mobiliza a nosso favor do momento em que as ações se fazem presentes, né? O Marcelo estava falando dessa questão da gente adotar uma família, adotar uma criança, se prontificar a fazer a caridade prática, sem dúvida isso. Né? A própria Bíblia tem trazido essa questão da fé morta, né? Quando não é acompanhada de obras práticas no bem. E a gente aqui, dentro da doutrina, só entende que é muito isso, é muito de verdade isso. Né? Eu gosto muito de ler Joana de Ângeles, que também fala muito sobre a importância da caridade para todos nós. Ela traz mensagens que me emocionam bastante, porque falam de esperança, do quanto a caridade levada ao outro, né, ela retorna como esperança, como leveza, como garantia de um elemento de tranquilidade para as nossas consciências. Né? E é dessa maneira que a gente precisa estruturar, se Deus quiser, para um futuro
próximo, uma sociedade mais fraterna. Pode passar o próximo slide? Ah, sim, a Alessandra quer dar uma palavrinha também. Pode falar, Alessandra. Só completando o que a Tereza falou, que é muito atual no que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Sendo que a humanidade ela está no imediatismo. Ela está necessitando, buscando, procurando as coisas imediatas. Nós estamos vendo que as coisas nascem, surgem no momento e logo, minutos depois, semanas, meses, meses, vamos dizer, aquilo já diluiu. Aquilo já não é uma falta. A humanidade ela se religa a Deus, ela tenta se religar a Deus, até pelo momento, muitos buscando, e sendo que essa religação ela é de dentro para fora. A caridade começa dentro de mim. Primeiramente comigo, vamos expandir para os nossos familiares, expandido como se falou anteriormente, ela comentou do nosso trabalho, dos nossos ciclos de amigos, e ela vai fazendo uma teia e só aumentando. Mas isso começa dentro da gente. Então, nós estamos vendo, nesse momento de pandemia, que era o momento de uma religação, de uma melhoria. Não vamos dizer que não está acontecendo, sim, talvez não a olhos nus, né? Muito pequeno ainda essa mudança, porque ainda muitos espíritos ainda que estão encarnados ainda estão buscando essa essência do amar ao próximo como a mim mesmo. Primeiro ele ama a si, mas será que ele está compreendendo o que era amar o próximo? Para nós melhorarmos e termos passar por essa transição, é uma coisa, ao meu ver, e muitas coisas que Joana mesmo fala, é uma releitura interna de cada um de nós, para que possamos expandir para outros limites, além da nossa capacidade visual. Só essa colocação. Obrigada. Grata, Alessandra. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente falar sobre caridade, mas é importante frisar a questão da benevolência e da justiça. Eu me inspirei numa outra mensagem, também de Emmanuel, né? E de um livro chamado Livro da Esperança. Eu acho que esperança é uma coisa que a gente não pode jamais, em tempo algum, deixar de carregar dentro do peito da gente. O fortalecimento da nossa fé depende do grau de esperança que a gente alimenta todos os dias. Então, essa mensagem fala justamente sobre dar exemplo, como a Alessandra estava falando aqui, de sermos caridosos com todos, nos esforçarmos no que diz respeito a olhar, né, pelo nosso próximo, independente, né, do julgamento que, porventura, nós possamos receber de terceiros, né? E é para Deus que a gente tem que deixar a justiça de avaliar e reavaliar, de separar o joio do trigo, né? É muito importante a gente pensar nessa beneficência que nós precisamos usar, justamente porque essa justiça que a gente espera de Deus, ela também tem que fazer parte do nosso senso de relações humanas, né? Sem ela, é possível que os melhores empreendimentos, né, as ações nossas, sofram justamente com a nódoa de velhas e mentiras crônicas, em nome da gentileza. E aí a gente tem que pensar, será que o bem que a gente fez não foi por causa do verniz social? Será que não foi por causa de vaidade, orgulho? Será que não faltou sinceridade para com o próximo? Isso tudo tem que fazer a gente pensar, né? Será que essa caridade foi sincera? Né? Lembra daquele trecho do Evangelho que fala que não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda, ou é o contrário, eu não lembro.
mas que nos faz lembrar que não precisa, não tem que existir ostentação quando você procura fazer a caridade. Então, a gente tem que pensar um pouco se a gente está fazendo essa caridade realmente com sinceridade ou se há outras motivações aí movendo cada um de nós, né? Isso é importante porque nós vivemos num mundo em que, infelizmente, o egoísmo, o orgulho, o individualismo ainda tomam conta de muitos irmãos nossos, né? Tomam conta de muitos dos comportamentos que nós vemos. E, infelizmente, a gente precisa se desligar. A gente precisa se desligar realmente dos exemplos que a gente vê e seguir o que a nossa consciência está nos enviando, aquela intuição positiva que nos diz que a gente não precisa seguir os piores exemplos, e aí sim buscar uma versão melhor, uma versão cada vez melhor de nós mesmos. Pode passar para o próximo slide, por gentileza? A beneficência e a justiça, ainda nessa mesma mensagem do Livro da Esperança, ela faz a gente lembrar que o supérfluo que tem numa casa, está falando de recursos, acredito, de recursos materiais, alimento, tudo mais, um cobertor, um calçado, o que sobra na nossa casa pode estar fazendo falta para o nosso vizinho, né? O irmão ignorante, tombado em erro, aquele que nos pede para ter paciência, nos pede para ter tolerância, né? E que, infelizmente, a aflição no futuro pode vir a ser a nossa. Nós podemos, sim, já que estamos, né, num planeta de provas e expiações, correndo o risco de passar por uma situação difícil, tal como aquela que o nosso irmão está passando. E aí, como a amiga nos colocou, ainda agora na colaboração que trouxe, nós vamos esperar esse irmãozinho tombado em erro pedir ajuda? Ou será que o melhor é justamente reconhecer que o irmão está precisando de ajuda e irmos até ele, né? Observar se alguma coisa que nós possamos fazer, de fato, colocar em prática. A beneficência, ela assume esse caráter de dever, conforme está colocado nesse livro. Emmanuel nos traz isso, essa recomendação muito concreta de praticar essa regra áurea de amor ao próximo, né? E ele coloca que todos nós precisamos desse apoio, dessa luz, dessa compreensão, desse remédio, né? Porque nós também tombamos em erro em algum momento das nossas vidas, desse nosso momento encarnados. Então, é justo que, se nós vamos precisar lá na frente de alguém, que seja nesse momento que nós tenhamos essa boa vontade de estender alguma coisa daquilo que nos sobra em favor de irmãos que estão à nossa volta, né? E isso está colocado muito bem claro, é dever, a gente não precisa esperar pedir, não. A tarefa é nossa de dar o primeiro passo, né? Próxima mensagem, por gentileza. Eu tenho aprendido muito com esse item agora, a mensagem 28, também do Livro da Esperança, fala da psicologia da caridade. E me lembra um dos mais contundentes exemplos que Jesus trouxe para falar da psicologia da caridade, né? Que é a história do bom samaritano. A mensagem dessa parábola trazida por Jesus, ela é cristalina, né? Não entende quem realmente não quer. Qual é a ideia aqui? Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, que é a expressão mais completa da caridade, resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Essa parábola do bom samaritano, ela traz muito claro isso, né? Ela fala de um ser humano que usa de generosidade, de compaixão e de desprendimento para com outro ser humano que é largado, machucado no caminho, mesmo tratando-se de um desconhecido, a quem essa pessoa trata como se fosse um familiar muito querido, né? Sem pedir qualquer reconhecimento, né? Atuando de forma anônima, na tentativa de ajudar a cuidar da saúde desse mesmo ser humano. E a mensagem coloca que
ele sai depois de conseguir hospedagem para esse irmão encontrado, largado no caminho e machucado. Ele consegue hospedagem para esse irmão, deixa ele bem instalado e ainda deixa informação com o dono da estalagem que se mais alguma despesa for necessária ser feita para que aquele irmão seja bem assistido, que ele volta na intenção de cobrir essas despesas. Gente, não tem como a gente não reconhecer num discurso como esse um desprendimento, um devotamento assim, que é exemplo para todos nós. Berlim, a palavra é sua. Tereza, na frente. Você falou aí, tocou no assunto da questão da caridade, e a gente lendo o Evangelho hoje, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, né? Que é o que você está vendo aí, dando aí para a gente, tem o item 13 que fala sobre a fé e a caridade. E teve um trecho que eu já tinha marcado anteriormente, né? E marquei de novo porque é sensacional. Ele fala assim, começaria assim, amar o próximo é abrir mão de nossas próprias imperfeições, né? E o Evangelho diz assim, a história da cristandade fala de mártires que foram com alegria para o suplício. Atualmente, na nossa sociedade, não é preciso o holocausto da vida para ser cristão, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar, sereis vencedores. Isso aí, quem fala é o Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Isso é o último trecho da mensagem dele. Então, achei assim, importantíssimo. E que eu até disse assim, eu vou colocar a palavra voe, né? Voe, que é vaidade, orgulho e egoísmo, que é para nunca mais eu me esquecer disso. Obrigada. Marcelo. Perfeito, Tereza. Você tem razão, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente elementos importantes a respeito desse assunto da caridade, né? No capítulo 13, ele fala do óbolo da viúva, né? No capítulo 18, ele fala sobre como os cristãos serão reconhecidos, né, por muitos se amarem. E aí a gente tem, nesse livro, no Evangelho, praticamente um código de conduta que, se bem estudado, remodela o nosso comportamento realmente. Fantástico. Verdade. Muito verdade. Próximo slide, por gentileza. O Berlim quer falar, Regina. Ah, sim. Berlim, por favor. Só é possível tratar o outro como alguém da família se nós estivermos, quando eu digo tratar o outro como alguém da família, é um pouco difícil, porque a gente não tem o mesmo sentimento. Porém, quando a gente usa do óculos da compaixão, a gente digamos assim, a gente se sensibiliza, porque aquela pessoa ela pode ser um irmão nosso, um tio, uma mãe. Às vezes eu vejo uma pessoa na rua, principalmente pessoas que têm problemas mentais na rua, naquela circunstância, e a primeira coisa que eu penso, cara, podia ser a minha mãe, podia ser a minha avó, podia ser o meu pai, podia ser o meu tio, entendeu? E quando eu vejo um jovem fazendo alguma coisa, talvez da idade ou da tolice, eu fico pensando, podia ser o meu filho, o meu sobrinho, né? Porque aí eu me apiedo, eu tenho compaixão, porque eu coloco logo ele no clã dos meus parentes, e aí eu consigo ter um pouco mais de sensibilidade, entendeu? Então, é por esse motivo que eu acho que quem tem o olhar da compaixão e exercita esse olhar vai ter mais facilidade ou menos dificuldade para enxergar no outro um irmão. Obrigado.
Jaqueline. A Jaque está querendo Isso. falar. Antes de você passar para outro slide, Regina, eu só queria... O Berlim trouxe um exemplo aí que tem circulado, né, pelo WhatsApp, um vídeo que fala exatamente isso, né? O rapaz é perguntado a ele o que ele acha, né, de tantas pessoas que estão morrendo, vamos dizer, 200 pessoas por dia. Quantas pessoas ele acha que seria comum, né, o aceitável de morrer de Covid, como tem morrido? Aí ele fala, umas 70 pessoas, mais ou menos, né? E aí entram todos os parentes dele. E se fossem essas pessoas, né? Eu lembrei muito quando o Berlim falou, né? Da forma como a gente se remete aos nossos mais próximos, né? Que aí a gente sente mais, né? Quando está na nossa família, quando são nossos amigos, e a gente se condói menos quando é na família do outro, quando é distante, né? Como a gente tem ouvido aí, né? Todo mundo vai morrer um dia, então é assim mesmo. Enfim, eu achei bastante interessante esse vídeo, que mexeu muito, né, comigo quando eu assisti. E uma outra questão também é sobre o cerne da parábola do bom samaritano, né, que me chama muita atenção nessa parábola, e que eu acho que a gente, enquanto espírita ou enquanto religioso de uma forma em geral, tem que se preocupar, né, que não é estar no centro, né, como é a nossa prática sempre, ou estudando somente, né, mas praticando, né, porque o samaritano lá era mal visto, né, pelas pessoas, e foi ele quem parou, e foi ele quem amparou, né, aquele ser que estava ali, que ele não conhecia, mas não foi um religioso, né, não foi o levita. Então, eu acho que para mim é o que fica mais significante aí nessa parábola, que dá um puxãozinho de orelha, né, a todos nós que achamos que estou muito tempo já na doutrina, já estou com bônus hora, porque eu trabalho muito, né, no movimento espírita, e não é isso que nos torna, não é só isso que nos torna melhor, né, pelo contrário. Às vezes até por ser soberbo, por ser muito vaidoso e achar que já é dono da verdade, né, que a gente não é melhor por conta disso. Obrigada. Tem alguém com a mão levantada aí? Acho que é a Eliane. Boa noite. Hoje eu escutei um comentário, estava falando sobre um homem milionário, multimilionário, e falando da entrevista que ele deu, e ele falando que comprou a maior esmeralda do mundo, acho que é a esmeralda do mundo, comprou por R$400. Quem vendeu essa esmeralda para ele dificilmente sabia que estava vendendo uma pedra, né, realmente preciosa, de muito valor. E aí ele comprou essa pedra e eu fiquei pensando, né, fazer aos outros o que gostaria que vos fizessem. Se por acaso ele sabia que estava comprando uma esmeralda verdadeira, tal, parece que sim, a gente fica imaginando os pequenos detalhes que a gente tem que se ater. Se fosse a gente, como a gente gostaria que o outro procedesse numa situação dessa? Né? Será que você sabe que essa pedra é original? Então, você imagina, se fosse uma pedra original, talvez na época ele não tivesse condições de comprá-la. Então, essas vantagens
vantagens que se aparecem na nossa vida, nós precisamos ficar atentos no pouco e no muito. Porque foi, de repente, essa Esmeralda que transformou a vida dele inicialmente, financeiramente falando. Mas será que valeu a pena? Então, a gente tem que estar atento, muito atento, a cada dia, às nossas atitudes e com as desculpas que nós damos para a nossa mente. Quando a vantagem parece muito grande, a gente costuma arrumar desculpas para as nossas atitudes. Foi isso. Próximo slide, por favor. Ou tem mais alguém? Mais alguma contribuição? Isso. Justamente, a colega acabou de colocar sobre essa questão de nós nos colocarmos ou não no lugar do outro, né? Será que nós estamos fazendo isso? Será que de verdade nós estamos nos colocando no lugar do outro, né? Ou será que nós, assim como a colega acabou de colocar, será que nós estamos colocando desculpas, né, para não ter que usar toda a honestidade, toda a transparência que poderíamos, toda a boa vontade que poderíamos em relação ao nosso próximo, dependendo de qual é a situação, dependendo de qual é a vantagem que está envolvida ali naquela situação. Então, pensando nisso, eu também tirei do livro Palavras de Vida Eterna, também de Emmanuel, né, trazido a nós pelo Chico Xavier, o primeiro passo, a mensagem, o primeiro passo, que fala que são poucos aqueles que lembram do primeiro passo para iniciar o cumprimento dessa regra áurea do amor ao próximo, né? Não podemos reclamar a ajuda dos outros, antes é justo prestar auxílio, né? Antes de exigir a desculpa, é imperioso saibamos desculpar o outro, né? Somos convidados a compreender. Muitas das vezes dizemos não posso, né? Muitas das vezes nós nos recusamos, infelizmente. Ainda somos, né, como o Júlio Filho de vez em quando traz para a gente, nós ainda somos espíritos de terceira ordem. Em alguns momentos nós recuamos diante de uma possibilidade. Nós podemos ser os próximos necessitados no amanhã. Miremos em Jesus como nosso modelo, na prática desse estatuto sublime de amor ao próximo. É forçoso, sejamos nós quem se adiante a fazê-lo, no caso, fazer o bem. Então, é o momento assim da gente reexaminar, né, nossos motivos, nossas justificativas, reexaminar o que é que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, e se estamos fazendo tudo que de fato está ao nosso alcance, porque o Evangelho também nos lembra que nós seremos cobrados pelo bem que fizemos e pelo bem que também deixamos de fazer, né? Todo aquele bem que estaria ao nosso alcance, mas que nós negamos, que nós achamos que não estava, e aí nós nos excluímos de fazer aquele bem ao nosso próximo e perdemos aí a oportunidade, como diz a Jaqueline, perdemos a oportunidade de ganhar aquele bônus hora, né? Como se fosse fácil, não é fácil. É toda uma vida que a gente precisa ter de dedicação, não é dedicação de um dia ou dois. Isso precisa estar na nossa mente, né? Nós precisamos estar realmente com essa predisposição, né? O primeiro passo precisa ser dado, mas é necessário a gente dar continuidade a esse pensamento, a esse comportamento, assim como o Berlim colocou, né? Tereza, traz aí a sua contribuição, por favor. Infelizmente, né, Eliane colocou aí um exemplo. Infelizmente, essas pessoas, né, que foi o caso que ela botou aí como exemplo, sempre busca vantagens para
ter e esquece do ser que está sendo ludibriado. E como você próprio falou, seremos cobrados, porque sabemos do prejuízo que estamos impondo àquela pessoa. Tem pessoas, né? As pessoas querendo tirar proveito do próximo, do outro, eles se utilizam de várias artimanhas, né? Tem o caso tem locais de prostituição, né, que é frequentado por pessoas de outros países, né, principalmente de europeus, de americanos, e que pagam, né, essas pessoas com dólar, com euro. E muitas pessoas sabendo disso, que elas não têm como, né, trocar essa moeda, e vão nesses lugares e adquirem a moeda estrangeira pela metade do preço do câmbio, se você for comprar no câmbio, né? Então, a gente vê aí o quanto nós, né, seres humanos, somos capazes, né? Nós estamos assumindo dois compromissos, né? Dois compromissos. O compromisso de quê? Estamos utilizando de um dinheiro que a gente sabe que veio de usos da prostituição, e sabemos que nós estamos comprando por um valor abaixo, né, se utilizando da falta de conhecimento e de oportunidade dessa pessoa valorizar esse dinheiro em outros lugares, né? Então, eu fico pensando assim, como é que seres humanos, né, conseguem deitar no travesseiro e dormir o sono dos deuses, né? Então, a gente precisa mudar muito ainda, porque quando a gente começa a falar sobre essas questões de amar o próximo, vai envolver muita coisa, né? Muita coisa, desde as coisas assim mais absurdas às coisas mais simples. Dentro de casas mais simples, às vezes as mais simples, às vezes as mais complexas, mas na rua as bem mais complexas, né? Então a gente tem que mudar muito ainda, a gente tem que trabalhar muito as nossas questões morais, que isso está ligado diretamente às nossas questões morais. Obrigada. Pode passar o próximo slide, por favor, Jaqueline? Então, nós, quando recebemos as recomendações evangélicas, eu me inspirei aqui nessa mensagem 60 no livro O Espírito da Verdade. Essas recomendações começam a nos mostrar, né, os caminhos, aquilo que a gente precisa começar a colocar em prática, né, para começar realmente a modificar, como a amiga Teresa acabou colocando para a gente agora com muita presteza, essa questão da mudança moral, que é o que eu estava falando lá na frente quando abordei a questão ética do comportamento, né, dos hábitos e costumes dos seres humanos. É a caridade de um lado e a consciência do outro, né? Se nós temos ciência, né, de que uma situação vai colocar em risco outro ser humano, ou vai colocar em desvantagem, é lícito que nós, né, avaliemos essa situação, né? E aí envolve, né, moeda, vantagens e desvantagens criadas aí pela modernidade nesse nosso mundo, colocando em questão seres humanos com mais recursos do que outros, imensamente diferentes, né? Desigualdades sociais, injustiças sociais que acontecem no mundo todo. Muito verdade, Teresa.
E isso aí vai bater lá na nossa consciência, né? Porque nós estamos aqui, mas não estamos sozinhos. Nós sabemos disso. Né? Nós temos testemunhas do nosso comportamento todos os dias, né? Então, essas recomendações evangélicas, elas vêm justamente para nos ajudar a acordar nesse sentido. Elas falam de destacar o lado bom dos seres e das coisas, examinar tudo e reter o melhor, né? Não valorizar o erro, vencer o mal com o bem, auxiliar sem exigência, perdoar 70 vezes 7, que é a máxima que, né, a gente tem notícia, é muito importante também. Fugir da impertinência, não se queixar uns contra os outros, né, para que não sejamos condenados, muitas das vezes condenados entre nós mesmos, né? E não nos irritarmos, fazer todas as coisas sem murmurações, sem contendas, né, sem reclamações contínuas. Eu tenho uma pessoa que eu coloco ela na conta como sendo a minha segunda mãe. Ela me apresentou o espiritismo kardecista alguns anos atrás, e ela falava sobre isso. O que é que você ganha se você está ajudando alguém, mas você está fazendo isso num tremendo mau humor, né? Colocando o tempo todo, relembrando essa pessoa, o quanto você foi útil a ela, o quanto você ajudou ela em algum momento. E realmente essa não é a ideia. Isso não é caridade. Caridade é quando você, de bom coração, né, se prontifica a movimentar recursos, ou então movimentar o seu tempo, o seu bem-estar, alguma coisa que você possa fazer pelo bem-estar de outro ser humano. Existem formas de caridade que a gente nem se lembra que são formas de caridade, que podemos colocar em prática no nosso dia a dia, como, por exemplo, a caridade auditiva. Muitas das vezes o ser humano senta do nosso lado na condução e só o que ele precisa é que nós doemos a nossa paciência, o nosso tempo, o nosso ouvido para ouvir o que esse ser humano tem para nos dizer. Muitas das vezes esse ser humano ele pode perfeitamente estar se sentindo sozinho na multidão, né? E por aí vai. Existem formas simples de fazer caridade e formas mais complexas. Tudo vai de qual é a disponibilidade que nós temos dentro de nós, né, no nosso coração, qual é a abertura que a gente tem para nos disponibilizarmos na direção do outro. Pode passar para a próxima, por gentileza? Essas recomendações evangélicas, elas nos falam também de não nos impormos, né? Os discípulos do Senhor se conhecem por muito se amarem. Gente, isso faz referência a respeito, né? Aqui fala também, não pressione a ninguém. Atente bem para a lei da liberdade. É bem verdade que muitos dos nossos irmãos no mundo de hoje fazem mau uso da liberdade, né? Usam preceitos, né, colocados na Constituição Federal para justificar comportamentos injustificáveis, em nome da liberdade que tem. Mas não cabe a nós justificarmos o nosso comportamento errado pelo comportamento errado do outro. Nós precisamos, sim, nos mirarmos nos melhores exemplos, né? E aí, essas recomendações falam para a gente de olvidar a falta alheia, perdoar a falta alheia, lançar a mão do arado sem olhar para trás, né? Sem se importar com aquilo que já passou, né? Com aquilo que, porventura, nos incomodou, nos causou mágoa, nos causou algum tipo de prejuízo. O importante é perdoar. É fácil? Não, não é fácil. Não estou dizendo aqui que é fácil, gente, né? Mas é possível se nós nos predispusermos a isso, né? Essas recomendações nos pedem para renunciar em silêncio, nos lembrando que o cristão existe para servir e não para ser servido. E ela nos pede também para usar a bondade incansável, dizendo para a gente que todas as nossas ações precisam ser feitas com caridade. É outro elemento nada fácil de ser colocado 24 horas por dia em prática. Mas nós podemos trabalhar em cima disso.
O Espírito de Verdade, no livro O Espírito de Verdade, nos traz esse elemento como um alerta muito sério. Nós já estamos aí em momentos importantes do nosso planeta em que nós precisamos rever nossos comportamentos, nosso pensamento, nosso agir, principalmente nosso agir moral, né? Na tentativa de buscarmos essa transformação íntima que vai fazer com que nós tenhamos condição de herdar esse planeta lindo, esse planeta azul, que a gente chama de planeta Terra. Tereza, por favor, a palavra é sua. Amar o próximo como a ti mesmo, né? E aí você vai, compila tudo, né? Em perdão, em renúncia, em paciência e caridade. Olha isso, gente. Olha o que a gente tem que trabalhar dentro da gente, né? Para poder amar o próximo como a si mesmo, né? Então, eu não vou dizer que a gente deve se desestimular por isso. Pelo contrário, isso aí que a gente está ouvindo, né? Que a Regina está trazendo para a gente, devagarinho ela está colocando aí para a gente, mas claro que com o intuito de que a gente pense, né? Vá dormir hoje à noite, pensando em tudo que foi dito aí, e assim, realmente, eu preciso usar do perdão, eu preciso usar da renúncia, da paciência, da caridade, se eu quiser amar o meu próximo, né? Eu acho que é a grande reflexão da noite de hoje. É o meu entendimento. Obrigada. Próximo slide, por favor, querida. Regina, antes de eu mudar, eu queria só fazer mais uma contribuição. Dois pontos aí que me tocaram nesse slide, né? O último e o segundo. O último, primeiro, porque eu tenho uma dificuldade, né, em relação a essa questão da bondade incansável. Eu me canso rápido, infelizmente, né? Eu tenho vontade, né, de ajudar. Quem me conhece mais de perto sabe que eu busco, assim, estar atenta, né, às oportunidades que me surgem de auxiliar de alguma forma. E a minha dificuldade é quando aquela criatura ainda não entendeu que o mais importante é ter a vara para pescar e não só ter o peixe. Isso é uma coisa que é um lema que eu carrego, sabe? Eu acho que não o melhor não é você ficar carregando nas costas as pessoas, mas ensinar a andar e com as suas próprias pernas, né? E aí, quando eu percebo a dificuldade do outro, né, nesse sentido, e de que gosta meio de se encostar, eu, infelizmente, me canso, né? Meio que desisto da pessoa. Aí eu fui lá para o segundo item, quando ele fala, não pressione a ninguém, atente bem para a lei da liberdade. Eu acho que cada um tem seu tempo, né? E é livre para as suas escolhas, entendeu? Então, eu meio que me justifico aí com esse segundo tópico, porque realmente nada a natureza não dá saltos, né? A gente não vai fazer com que o outro reconheça ou lute se ele ainda não estiver naquele momento, não estiver preparado para isso, né? Então, eu preciso mesmo me debruçar em relação a essa questão da bondade incansável, mas no sentido de não desistir de ajudar, ainda que não seja aquela pessoa, mas que eu não transporte para os outros, né? Que às vezes você fala assim, eu tento ajudar, a pessoa não quer, e aí você, não vou mais ajudar ninguém, não. E eu ainda, graças a Deus, eu não cheguei nesse ponto, não. Eu não me canso de ajudar, mas aquela pessoa ali, eu sinto muito, mas ela vai ter que esperar por uma outra que não tenha se cansado dela, entendeu? Então, eu estou ainda nesse aprendizado, mas sei lá, às vezes a gente precisa dar oportunidade a outras pessoas, entendeu? Eu prefiro assim.
Posso passar para o outro, então? Pode sim, por favor. Por favor. Então, já encerrando aqui nossa reunião de hoje, eu gostaria de colocar que eu entendo perfeitamente a sua posição, Jaqueline, porque muitos de nós trabalham com a ideia de dignidade, né? Trabalha com a ideia de que o outro tem que minimamente se esforçar ou demonstrar interesse em alguns momentos, e isso serve de um parâmetro para que a gente avalie o quanto de disponibilidade aquele ser humano tem, né, de seguir com uma ideia, né, alguma coisa positiva que a gente esteja levando para esse ser humano. Mas eu também estou aprendendo muito, principalmente com Irmã Dufaux, né? Estou lendo o livro do Espírito Irmã Dufaux, justamente falando sobre esse tempo que a gente tem que ter conosco mesmo, né? E a caridade, ela é tão importante, ela é tão fundamental nesse nosso processo de reeducação espiritual, né? Que ela precisa ser realizada tanto aqui na nossa condição de espíritos encarnados, como ela também é importante para espíritos desencarnados, que muitas das vezes aprendem com os nossos erros, né? Aqui eu estou chegando no final, né, da nossa apresentação, um trecho que eu tirei do livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Vanderlei Oliveira, trazendo um pouco do que importa, né? O meu entendimento do que importa. Claro que o entendimento de vocês pode ser diferente, nossas vivências, nossas experiências são diferentes. A torcida é para que todos nós aproveitemos da melhor maneira possível essa estadia aqui, nessa condição terrestre em que nós estamos nesse momento, né? E aí a mensagem final que eu deixo é essa. O que importa a todos nós é esse trabalho de renovação, de afeiçoar-se com mais devoção a aceitar as vicissitudes da vida, com resignação e paciência. Nossa, como eu preciso de paciência também, fazendo o melhor que pudermos a cada dia, em busca de recuperação pessoal, otimismo ante os reveses, e olha como a gente precisa tanto de otimismo nesse momento de pandemia, né? E um trabalho perante as perdas, confiança e boa convivência com amigos de ideal, né? Serviço de amor ao próximo, instrução consoladora, que acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui também, fé no futuro, e uma boa dose de humildade, que é o que eu acho que a Jaqueline demonstrou quando ela coloca em que pé ela se avalia, né, nessa condição de se doar ao próximo e já reconhecendo seus limites. Você está de parabéns, Jaqueline. Isso é um trabalho que cada um de nós tem que fazer mesmo, se avaliar, até para que nós saibamos em que pé nós estamos e o quanto nos falta de reeducação, né, usando como ferramenta, né, esse elemento espiritual, para que nós possamos ser, no dia de amanhã, um pouco melhor do que fomos hoje. E o esforço é todo esse. E não é um esforço fácil, porque nós temos realmente que vencer a nós mesmos, né, os nossos maus pendores. E o próprio Francisco Cândido Xavier nos falava que não importa o que tenhamos feito até aqui, o que importa é que nós estejamos sempre na disposição de recomeçar no bem, recomeçar sempre fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance. O importante é nós tentarmos nos superar, buscar o melhor, né? Não o melhor para nós o tempo todo, porque o nome disso é egoísmo, vamos com calma, mas o melhor também para aqueles que nos cercam, né? E isso daí é caridade. E aí a gente vai aprendendo, vai se instruindo conforme Kardec nos orientou a fazer. E aí a gente vai lendo, a gente vai estudando e a gente vai tentando se melhorar todo dia um pouquinho. É esse o meu desejo, é essa a minha vontade e desejo isso para cada um de nós. Regina, o Marcelo quer falar. Fala, Marcelo Berlim. Na realidade, sou eu. Ah, sim.
A Jaque falou aí, e eu fico aqui pensando que muitas vezes a caridade está em você deixar um pouco a pessoa, né? Quando a gente percebe que aquela pessoa ela meio que se recusa, meio que foge a ser promovida socialmente, né? E ela prefere ficar no assistencialismo. Muitas vezes a caridade consiste em você deixar um pouco a pessoa, né? Caminhar, a pessoa perceber por si mesma que ela precisa mudar. Porque se a gente tenta, e a pessoa não quer mudar, será que é caridade continuar ajudando? Ah, tem que respeitar o tempo dela e eu vou fazendo a minha parte. Ou você pode, não é dar as costas, deixar a pessoa para lá, agora a pessoa que se vire para lá. Não. É claro que a gente pode ficar de olho à distância, né? Acompanhando, orando, né? Mas eu acho que continuar com isso, com a caridade desta forma, quer dizer, já não seria nem mais caridade, acredito eu. Estaria atrapalhando mais do que ajudando. Sim, sim. Concordo muito. É como aquelas recomendações evangélicas dizem, se nós formos impor a nossa vontade, provavelmente estaremos desrespeitando a liberdade do outro, porque ele pode ainda estar se comportando como uma semente verde. Ele precisa de tempo para amadurecer, para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, e é o tempo. Nós somos espíritos eternos. É claro que as pessoas a quem a gente quer bem, a gente torce para que a pessoa acorde o quanto antes. Mas o próprio Criador nos deu esse tempo, nos deu esse livre-arbítrio, então nos cabe respeitar, né? Concordo com você. Cabe a nós respeitar, sim. Por mais que isso nos incomode, né? É isso aí. Minha gente, muito obrigada. Acho que nesse momento nós já podemos pensar aí na nossa prece de encerramento. Então, nós agradecemos, Regina, muito assim pela sua dedicação, né? Por ter aceitado esse desafio, né? Que às vezes nos mete medo, nos deixa inseguros, né? Por achar que a gente ainda não tem conhecimento suficiente. Isso eu falo por mim, né? Isso me apavora um pouco, né? Quando aceito fazer certos trabalhos. Mas é nesse momento, né, como o Júlio sempre fala, a Carminha, o próprio Marcelo também, é que quando a gente aceita esse desafio, né, para estudar, é que a gente se debruça mais e que a gente fala primeiro para os nossos ouvidos, né? Então, foi muito bacana a sua contribuição, né, nos trazendo aí para essas reflexões tão importantes para a nossa vida, tá? Muito obrigada mesmo. E Papai do Céu te abençoe. E aí você já debutou, poderemos ter você conosco em outros momentos, né? Outros temas. Já sabe aí que você entrou na lista dos dinamizadores de estudos da nossa casa. Né? Muito obrigada. Então, nós vamos para a nossa prece de encerramento com Marcelo Berlim e depois a gente continua o nosso bate-papo. Hein? Não tem música não, Jaqueline? Bota Ensina a Me Amar, Senhor, do Carlinhos Conceição. Cabe aí direitinho nesse estudo. Aí eu vou ter que pesquisar aqui, Carmen, só um minutinho. É difícil? Não, só um minutinho.
Até uns minutinhos, né? Eu não consigo Dá pra achar botar. essa informação no grupo, na live. Como grupo? Botei aqui, quer que eu bote? Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Rega essa secura em minha alma com a água viva do amor. Como herdar o céu, como amar a Deus, se ainda nem estou pacificado. Como não julgar e até perdoar, se não tenho nem me perdoado? Como ser do bem, levantar alguém, caridade em muita coisa pouca, e fazer o bem sem olhar a quem, se uma mão sabe o que deu a outra. Como eu posso amar ao próximo como a mim mesmo, se nem a mim mesmo eu amo? Ensina-me a amar, Senhor, acima dos meus interesses mundanos. Ensina-me a amar, Senhor, muito além de mim, dos meus delírios insanos. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Rega essa secura em minha alma com a água viva do amor. Como vou crescer se ainda nem sei ver um irmão em cada ser humano? Como ser cristão, mas de coração, se não mudo com o peso dos anos? Como vou ao Pai nessa vida só, se andei jogando a vida fora? Onde a minha luz, onde em mim Jesus, e se a morte me levasse agora? Como eu posso amar ao próximo como a mim mesmo, se nem a mim mesmo eu amo? Ensina-me a amar, Senhor, acima dos meus interesses mundanos. Ensina-me a amar, Senhor, muito além de mim, dos meus delírios insanos. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Rega essa secura em minha alma com a água viva do amor. Ensina-me a amar, Senhor, acima dos meus interesses mundanos. Ensina-me a amar, Senhor, muito além de mim, dos meus delírios insanos. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Rega essa secura em minha alma com a água viva do amor. Jesus amigo, obrigado por esse encontro de amigos dos dois lados da vida, interessados, Senhor, em estudar o Teu Evangelho
a fim de que possamos, conectados a Ti, melhorarmos a nós mesmos. Que possamos, Senhor, desse estudo tão proveitoso, colocarmos em prática no nosso dia a dia, entendendo, Jesus, que a caridade é o amor em ação, e que possamos, Mestre, dar a nossa contribuição nesse momento tão especial a qual passa, Senhor, o nosso planeta. Que sejamos, Mestre querido, antenas vivas, que sejamos, Senhor, lanternas acesas, a fim de que possamos dar a nossa contribuição, sendo espíritos melhores. Por isso, Senhor, te rogamos, tem misericórdia de todos nós, que a tua paciência, Senhor, possa nos inspirar para com o nosso próximo. Fica, pois, Jesus, mais essa noite, mais essa vez conosco, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Antes de finalizar, né, eu gostaria de convidá-los para o aniversário da nossa instituição, né? Nosso Damasco fará 83 anos no próximo dia 17 de abril. Então, nós passaremos aí, teremos alguns dias na semana de aniversário, né? Com algumas atividades diferenciadas, né? Nós vamos começar com uma roda de conversa no dia 12 de abril, com os companheiros Júlio Filho, Marcelo Berlim, Carmen Oliveira, né? Tratando aí do tema Casa Espírita, espaço de transformação, né? E aí nós vamos conversar a respeito desse tema, né? E no dia 14 de abril, nós vamos ter algumas atividades de integração entre nós, né? Com o tema O Damasco Somos Nós. E ainda, para fechar com chave de ouro, nós vamos ter um dia com os poetas da nossa casa, as pessoas que têm talento para escrever, né? Então, nós convidamos você que ainda não se inscreveu, que ainda está aí pensando, ai, meu Deus, eu coloco ou não coloco aquele meu poema que estava guardado lá no fundo da gaveta? Então, traz para a gente, demonstra aí o seu talento, ou um texto que você tem escrito, ainda que ele não tenha, né? O formato que você acha que não é um poema, que não é uma poesia, é uma prosa. Então, traz para a gente conhecer o seu talento enquanto escritora ou escritora, tá? E com o tema Textos que Transformam, né? Não tem um tema fechado, não. São textos que são edificantes e que querem e que tragam uma mensagem bacana para a gente, tá bom? Então, nós vamos nos preparando para essa semana de aniversário do nosso Damasco, tá? Então, na próxima... hoje é segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira. Na próxima quarta-feira, a gente está junto, tá bem? Para mais um dia de estudo. Muito obrigada a todos que participaram e fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana.